que alegria estar presente com você mais um vídeo. Já se inscreve, eu fiquei muito feliz que os vídeos que eu tenho postado, o pessoal está gostando, está trazendo inscritos. Se inscreve, vamos aprender a palavra de Deus, vamos aprender coisas novas sobre a Bíblia. E de verdade, família, a Bíblia, você tem que entender uma coisa, ela é um livro de alimento diário. Começa anotando essa frase no seu caderno, escreve assim: a Bíblia é o meu pão diário, é o meu alimento diário. Você tem que se alimentar. Muitas das vezes a gente olha a Bíblia apenas como um remédio. Então, eu tenho que procurar a cura para o que eu estou passando, para a dificuldade, para o problema. Cara, desfrute desse pão maravilhoso. A Bíblia é sua água, cara. Aqui é a palavra de Deus. E quando você olha a palavra de Deus interpretando a pessoa de Cristo, você encontra Cristo em todo canto, você encontra Jesus em todo canto, e ela se torna muito mais prazerosa, com uma alegria ainda maior, e você vai deixar de procurar só na Bíblia remédio, vai encontrar na Bíblia água que sacia, você vai encontrar na Bíblia o pão que te alimenta. Isso é o mais importante. Eu tenho falado muito sobre oração porque eu tenho sido confrontado no meu secreto sobre oração. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um desafio e um pensamento a você. Inclusive eu estava fazendo um estudo sobre isso esses dias. Talvez você não me conheça, né? Eu estou crescendo aqui agora, estou querendo fazer mais vídeos. Tenho o propósito de fazer estudos semanais aqui com alguns de vocês. Quem quiser aprender da Bíblia junto comigo, então eu tenho esses propósitos que são propósitos de levar a palavra e estudar junto, né? Mas para quem não me conhece, eu tô com meu filho agora. Eu ganhei um filho tem 45 dias, vai completar amanhã que ele tem 45 dias. E pai de primeira viagem, nunca tinha sido pai. Eu e minha esposa, a gente está muito contente com o nosso filho. E acontece que o menino chora, o menino acorda muitas vezes de madrugada. E eu tenho aproveitado esse tempo para buscar a revelação da palavra de Deus. Esse é um momento, cara, esse é um motivo que você deve ficar alegre o tempo inteiro, se alegre na palavra de Deus. Ultimamente eu tenho recebido tanta revelação durante esse período de cuidar do meu filho, que durante a minha vida inteira, que não é muita coisa, como cristão, eu não recebi esse tanto de revelação como eu tenho recebido nesse curto espaço de tempo que eu venho para a sala de madrugada, andar com meu filho, fazer ele dormir, para que a minha esposa possa descansar, cuidar dele. O tanto que o Senhor ele fala quando o seu coração ele está silencioso. Guarda essa informação com você, também é importante anotar. Você, às vezes, não está ouvindo Deus falar, não é porque Deus não fala. Deus fala, cara. Deus fala o tempo todo. Só porque no meio de circunstâncias e adversidades e problemas que você está passando, você está tão desesperado, tão ansioso, que você abafa a voz de Deus. Não é que Deus é um Deus mau que está lá e vai ficar quieto, quero ver, não vou falar nada. Não, cara, Deus se importa com você, Deus fala com você. Só que você tem que abaixar a ansiedade, o nervosismo do seu coração para você ouvir a Deus. Mas voltando ao ponto, eu tenho sido muito confrontado nos meus momentos de secreto, de intimidade com Deus, de busca com Deus, na parte das orações. E eu estou num desafio onde eu vou ficar o máximo de dias possíveis sem pedir coisas materiais. Pedrão, que coisa doida é essa? Eu nunca ouvi uma coisa dessa. A gente é ensinado sempre que devemos pedir segundo as nossas necessidades. Não tem nada de errado pedir. Você precisa entender que eu não estou falando mal de você que pede, não estou falando que é o pecado. E preste atenção, você que está me ouvindo, você não vai encontrar aqui alguém que vai falar assim, você tem que fazer isso, faça isso, faça isso. Não, eu vou dar recomendações. Quem vai seguir ou não quer seguir, não concorda, isso é com vocês, cara, tá? Eu vou passar o que eu tenho vivido, o que tem dado fruto. E isso é algo que você vai escolher ou não seguir. O ponto é o seguinte, eu tomei a decisão que eu não ia mais pedir por provisão material, ou provisão financeira, ou qualquer coisa desse tipo. Pelo simples motivo, eu tenho orado, eu tenho buscado, estudado, e quando a gente começa a encontrar na Nova Aliança, a gente começa a encontrar durante todo esse Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, quando a gente fala de Nova Aliança, não tem a ver com o Novo Testamento. Nova Aliança é um período que se iniciou depois que Jesus ressuscitou. Iniciou-se uma nova aliança após a ressurreição de Jesus. Uma nova maneira de, entre aspas falando, se relacionar com Deus. Uma nova maneira que agora somos filhos, somos herdeiros, somos abençoados e somos amados. Essa é a revelação que você precisa ter. O ponto é, durante esse período da Nova Aliança, cara, eu estudei, eu falei, cara, eu tenho que encontrar na Bíblia algum pedido por oração material, algum pedido financeiro, alguma coisa. E quando a gente lê na palavra,
né, principalmente em Atos, que é um livro maravilhoso da igreja andando em autoridade e poder, a gente não acha os discípulos falando assim: Deus, olha só, a gente está passando por dificuldade, por falta de comida, Deus, por favor, nos dá comida, nos dá alimento, nos dá água. A gente não encontra isso, cara. A gente não encontra isso. Mas a gente encontra um Paulo sendo preso em Filipenses e passando por dificuldade em Filipenses e falando assim: alegrem-se, 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 alegrem-se. Ah, mas Paulo também falou das petições, sim. Mas você vai encontrar, faça esse estudo, pesquisa aí todas as orações da Nova Aliança, você vai encontrar que a maior parte dos pedidos que Paulo ou os outros apóstolos fazem são pedidos por entendimento, por conhecimento e por fome de Jesus. Existe uma oração que eu faço todos os dias e eu até já decorei ela, mas eu vou ler para você, que está em Efésios 1, que é quando Paulo ele pede por um espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17, peço que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do coração de vocês vão ser iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. A gente lê na palavra, cara, orações assim. Existe uma oração que grita no meu coração por essa oração lá em Atos 4, quando os apóstolos eles se reúnem, eles pedem para Deus, Deus considera as ameaças que vemos sofrendo e nos dê espírito de ousadia. E imediatamente quando eles oraram, o chão tremeu, o negócio estralou onde eles estavam e a presença de Deus desceu, o Espírito desceu. Isso é muito importante, que eu e você a gente possa tomar essa decisão. Eu quero ver quem está nesse desafio comigo. Vamos olhar a palavra, cara, vamos olhar para Deus buscando glorificar, exaltar e viver uma vida apenas na presença dele. Pô, Pedrão, será que eu vou conseguir? Cara, eu faço esse desafio porque eu também achei que eu não estava conseguindo, mas vocês não têm noção do quanto que eu tenho experimentado de provisão, de cuidado, de alegria. São dias que realmente eu acordo sorrindo, às vezes eu vou dormir sorrindo e eu começo a rir. Deus, obrigado, 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 Jesus. Ah, Pedrão, porque sua vida financeira é a melhor de todas. Cara, não tem a ver com isso, cara. Mas às vezes tem conta para pagar, tem algumas coisas. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E quando menos você espera, é alguma pessoa que chega para te abençoar. É alguma coisa que chega na sua vida como uma resposta, uma direção de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava hoje mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, eu vou aproveitar hoje à tarde que eu estou livre, eu vou gravar vários vídeos nesse cenário, mesma roupa, não quero saber não, cara, que não tem vaidade. Mas o ponto é, tava para gravar esse vídeo hoje, e hoje de manhã, eu só agradecendo, não vou pedir nada a Deus. E eu, Deus, obrigado, 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 Pai, pelo seu cuidado, porque o Senhor nos ama, ama minha família, o Senhor é cuidadoso. E aí, agora, depois do almoço, eu peguei meu celular e o meu tio mandou uma mensagem para mim falando que tinha comprado 7 pacotes de fralda pra gente, o nosso filho. E isso pô, Pedrão, é muito simples, são fraldas. Sim, são coisas que são simples, mas é na simplicidade que você vê o agir de Deus, cara. E Deus, ele é fiel, ele é cuidadoso nas coisas mais simples. Imagina nas coisas mais importantes, nas coisas maiores ainda, cara. Não tem por que eu e você andar ansiosos. Não temos por que andar preocupado com absolutamente nada. Eu medito todos os dias, já tem mais ou menos aí, vai fazer um mês que eu estou meditando diariamente em Efésios 1, versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais em Cristo. Todos os dias eu tenho meditado nisso, eu falei no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores eu falei sobre isso. 2 Pedro 1,3, que diz que Deus nos concedeu tudo que precisamos para a vida e para a devoção. Eu só tenho agradecido, eu só tenho orado: Deus, obrigado, obrigado, o Senhor já me deu tudo, obrigado, obrigado, obrigado. E é muito engraçado, cara, porque é como se a sua ambição por coisas materiais, o seu desejo por status, o seu desejo por mais dinheiro, ele começa a sumir e ele dá lugar a uma fome única e sobrenatural pelo nosso precioso Jesus. Eu deixo a você esse desafio: qual é a sua necessidade?
Qual é a sua dificuldade? O que você está precisando sobre a sua vida, meu irmão? O que você está precisando sobre a sua vida, minha irmã? Agradeça a Jesus, porque Ele é bondoso o suficiente. O Senhor falou no meu coração, Ele falou assim, Pedro, sabe por que as pessoas não conseguem experimentar da minha provisão? Porque elas não me conhecem, não sabem o quão bom eu sou. E essa é uma verdade que confronta o meu coração e vai confrontar o seu coração. Eu e você, por vezes, a gente não consegue experimentar a provisão e as melhores coisas que Deus tem pra gente, porque a gente não consegue olhar para Deus e falar, nossa, Ele realmente é bom. Quer um exemplo disso? Cara, se você acredita que Deus realmente é bom, que Deus realmente cuida de você, que não deixa faltar nada para você, você deixa de se preocupar com o seu pão da manhã, cara. Você deixa de se preocupar com o que você vai fazer amanhã, o que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir, será que meu filho vai estar bem, será que minha vida financeira... Cara, você precisa acreditar que Deus, Ele é um Pai tão bom, mas tão bom, que Ele cuida de cada uma das suas necessidades. Isso é muito importante. Quero compartilhar esse desafio com você e eu gostaria muito que cada um comentasse aí nos comentários se vai querer fazer esse desafio. Entra nesse desafio comigo de simplesmente tirar um tempo o qual você não vai mais pedir por coisas e causas materiais, mas você já vai agradecer. É muito desafiador, é muito confrontador, mas eu quero que você lembre de Jesus chamando Pedro para andar fora do barco. Jesus fala assim, Pedro, vem. Pedro, ele vem, mas Pedro olhou para os desafios não, para as tempestades, para a maré alta, para o raio, e ele começa a afundar por causa do medo. Não deixe que o medo afunde você, não deixe que o medo tire os seus olhos fixos de Jesus. Não permita que o medo ele roube esse local de confiança, de estabilidade apenas no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Isso é muito importante. Faça isso, agradeça, agradeça. Lembrando que esse vídeo não é um mandamento, eu não estou usando a Bíblia para falar, você não pode fazer isso. Cara, você faz o que você quiser, tá? Isso é o seu critério, mas eu gostaria muito que você se desafiasse a acreditar no quão maravilhoso é o seu Pai, no quanto que o seu Pai cuida de você. Descansa, confia, agradeça a Deus que a provisão, a direção dele já é uma realidade sobre sua vida. Pedrão, eu quero pedir alguma coisa. Faz essa oração comigo. Efésios 1, versículo 17. Peço que Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo me dê um espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento. Eu oro para que os olhos do meu coração venham ser abertos a fim de que eu possa compreender e entender a enorme grandeza do seu poder para comigo, a sua herança comigo, em nome de Jesus. Que você vire essa chave, você possa confiar em Deus e a sua revelação sobre Jesus aumente, se intensifique. Se inscreva, deixe nos comentários aí se você está junto no desafio. Tamo junto, muito obrigado.